Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ricardo Morim, eu sou professor de vocês aí do curso de qualificação do Qualificatec, no componente de desenvolvimento de sistemas. Então, hoje eu resolvi também, no início dessa semana, nova agenda, já mandei para vocês aí por e-mail, nós estamos aí na agenda F, que já é a agenda de lógica de programação, que a gente tem aí disponível para trabalhar. Uma dos itens com os quais a gente vai trabalhar e também com os quais a gente está trabalhando aqui, nesse momento do curso, para aquele que ainda não começou ainda, como eu já conversei com vocês no vídeo anterior, ainda dá tempo de você correr atrás aí, acessar o ambiente, poder fazer as agendas que estão disponíveis. Nós vamos ter uma semana de recuperação e para aqueles que, comecei agora, professor, tem algumas que eu não consigo fazer aí, as primeiras agendas, não se preocupa, vai ter um período de recuperação que você vai conseguir fazer essas agendas que já fecharam, para que você consiga acompanhar o curso aí sem muito problema. O importante agora é que você acesse o conteúdo, aqueles que ainda não têm aí o acesso ou estão ainda com dificuldade de acessar o conteúdo para estudar e etc., façam isso o quanto antes, para que você não perca aí o fio da meada para para que você consiga se apropriar desse conhecimento. Até esse presente momento, nós já tivemos 3 agendas de desenvolvimento web e 3 agendas de lógica de programação. Então nós tivemos a agenda A, B, C e, aliás, as agendas 1, 2 e 3 e dentro de cada uma dessas agendas, as aulas A e B, C e D, E e F, que é a que começou essa semana. Então, 3 de cada. Então, até esse ponto, o que você já deveria ter se apropriado de conhecimento, ou qual é o caminhar até aqui? Você já teve, nas agendas de desenvolvimento web, algumas noções de design gráfico, algumas noções aí de recursos, ferramentas para você fazer pequenos ajustes nas imagens que você vai utilizar no seu site ou na sua aplicação. E começando com a agenda de hoje, a agenda F, que está aberta essa semana, você começar a escrever os seus primeiros códigos em HTML. Quer dizer, escrever códigos que quando você abre o seu navegador, você consegue editar o seu documento que vai ser visto na internet. Quando você usa lá os navegadores Chrome, Firefox, seja no seu smartphone, seja no seu desktop. Então essa introdução que você tem aí na agenda F, que está disponível agora, ela visa principalmente te dar subsídio para você dar os seus primeiros passos nisso. Tanto que a atividade proposta no fichário é que você edite aí o seu primeiro site usando HTML. Então, a plataforma, na data de hoje, estou gravando esse vídeo agora dia 9/9, e não é propaganda da Shopee e nem propaganda do Mercado Livre, você tem aí a possibilidade a plataforma está passando por algumas instabilidades, então alguns de vocês que tentam enviar ou fazer algum comentário lá no campo comentário do fichário, acaba não conseguindo fazer isso. Então manda o resultado, se você quiser fazer o exercício, quiser, vamos dizer assim, validar e verificar esse conhecimento, fazendo o exercício disponível no fichário, você pode mandar o resultado pelo correio TEC. Eu avalio e te dou o retorno ali no próprio e-mail mesmo. E no caso específico, para validar o seu conhecimento, validar e verificar o seu conhecimento na agenda, o que é válido, o que vai aparecer lá nas suas atividades formativas é o questionário autoavaliativo, é o simulado. É ele que vai ser utilizado para verificar a sua frequência no curso e também validar o seu conhecimento dentro daquela agenda que você está estudando. Até então, se você fez tudo certinho até aqui, você respondeu já 6 questionários. São 3 de desenvolvimento web e agora 3 com a parte de lógica de programação. Então o foco é você fazer os questionários, responder o simulado, que é por meio desse que eu vou avaliar a sua frequência e também vou avaliar a sua participação nos cursos. É importante que você também faça os exercícios disponíveis no fichário,
que você também faça os exercícios disponíveis no fórum, participe do fórum, dê o seu comentário, faça suas observações, coloque lá a sua pesquisa, o que você viu lá. No caso, você tem 2 fóruns abertos durante essa semana, E e F, que servem justamente para que você vá se apropriando desse conhecimento, converse com outras pessoas. É tipo, esse vídeo também serve como um chamado para que vocês participem do ambiente. É lá no fórum que você tem essa possibilidade de interação com os colegas de classe, fazer algumas intervenções, deixar suas dúvidas, colocar suas opiniões ou a sua visão a respeito do assunto. Então lá é o espaço para isso. Tudo bem? Então, voltando aqui no nosso cenário de aula, então, aqui agora eu estou compartilhando a minha tela com vocês. Então, aqui é a visão que eu tenho das aulas que vocês têm. Nós já estamos aqui na agenda 3, aula F. Então, aqui nós vamos lá para o cenário dessas aulas, ok? Que é o que você tem a partir do seu menu. Uma vez que você acessa, você vai ver lá que à medida que você vai avançando, né, vai sendo disponibilizadas as agendas. Se eu não me engano, no seu perfil de aluno, você vai ter 3 agendas, 3 aulas, as 3 últimas aulas disponíveis, que ainda estão válidas para a sua realização. Essa aqui eu estou pegando a última, né, que é a mais recente, que vai falar sobre isso. Então, cada um desses itens que você está vendo é um material que você acessa, seja para leitura, seja para você executar alguma atividade. Então, nesse primeiro aqui, né, momento de reflexão, é onde você acessa esse conteúdo e você vai ter uma introdução sobre o tema, falar sobre a parte de desenvolvimento web. Lembrando que todo esse material que tem aqui é um material que serve de norteador para que você amplie seu conhecimento buscando informação na internet, buscando informação no site, nas referências que esse material te disponibiliza. Então é importante que você acesse cada um dos conteúdos para saber quais são os tópicos que a gente está trabalhando, aonde você precisa ter o seu norteador para chegar até ele. Então, cada um desses itens que você vê aqui, ele serve justamente para isso. Então, a cada passo que você dá nesse material, a cada acesso que você faz, ele vai disponibilizando para você alguns assuntos pertinentes a isso. Então, o que você faz, qual que é o problema, como é que você pode interagir, como é que você pode criar esse tipo de coisa, qual ferramental que você pode utilizar para resolver esse problema aqui que você vai ver no material, que você tem lá algum profissional liberal que quer divulgar o seu produto na internet, quer fazer essa vitrine digital, porque um site nada mais é, na sua essência, uma vitrine digital. Imagine que assim, os sites mais simples, né, que a gente tem, onde a gente dá os primeiros passos, a primeira coisa que tem, além da questão mais técnica, né, que é você escrever o seu código para que ele seja interpretado pelo navegador, da mesma maneira que você usa lá o seu WhatsApp, onde você coloca uma mensagem, na hora que você aperta enviar, o seu dispositivo de mensagem ele consegue entender aquilo que você está digitando. No caso do navegador, você edita um texto naquele formato e os seus navegadores, seja o Chrome, o Firefox ou qualquer um desses, vai ser capaz de entender o que você está digitando, o que você digitou e o que você quer mostrar com esse site. Então, no caso aqui, você tem essa introdução para você entender qual que é o idioma com que você escreve o seu código em HTML para que ele possa ser visualizado por meio desses navegadores. Então, aqui você tem o item mergulhando no tema, que é o que você vai, onde você vai ter um aprimoramento, né, uma extensão em profundidade sobre o assunto. Então é importante que você leia esse conteúdo, entenda como é que ele funciona, o que está por trás dessas páginas e assim por diante. Então, só para você ter uma ideia, né, eu vou usar o mesmo como exemplo esse site que você está vendo aqui, né, no meu, olhando de frente, né, do meu lado direito, você vai ver aqui o código por trás disso. No caso, o próprio navegador fornece isso para você. Então, se eu quiser saber qual que é o código que está por trás disso daqui, eu posso vir aqui dentro do menu, verificar essa parte de configuração, e com isso eu consigo verificar o que está por trás disso para eu conseguir entender qual que é o código que está por trás dessa página para ficar com essa cara que você está vendo.
Ou posso digitar, por exemplo, aqui Ctrl B. Quando eu faço isso aqui, ó aqui. Então, o que tem nesse site, à medida que eu vou passando aqui no código, ele vai destacando o que está aparecendo no meu site. Então, mostra aqui cada uma das áreas, tá vendo? Então, isso são ferramentas administrativas do site. Com o tempo, você vai ver que cada navegador tem uma peculiaridade que você pode utilizar, mas normalmente, se você, ao ler o material, você vai perceber que você tem formas de você lidar com esse texto, né, de você editar esse texto, para que você consiga vislumbrar, né, aquilo que você, materializar a ideia que você quer implementar aí usando dessa linguagem. Então, é importante também, entre várias coisas que são relevantes do que a gente está falando aqui, que você também assista às videoaulas que você tem disponível. Elas servem como introdutório. Então, tem várias outras fontes com as quais você pode também utilizar para complementar o seu conhecimento dentro desse assunto. Essas videoaulas que tem aqui disponíveis, elas são o começo. Um outro item que é bastante interessante para vocês acessarem também nesse material, tá carregando aqui ainda, pessoal, é as videoaulas desse cara aqui, ó. Vou colocar aqui. Então, esse daqui, entre várias, vamos dizer assim, entre vários cursos que você vai encontrar na internet, entre vários materiais que você encontra, eu recomendo para você que está começando, para você que está dando os primeiros passos em entender essa parte do HTML, etc., eu recomendo muito que você acesse esse conteúdo aqui. Ele é um conteúdo gratuito, você tem aí disponível para que você consiga acessar esse material, e ele é bastante introdutório. Ele te dá uma visão muito, vamos assim, ajustada para que você consiga trabalhar, entender com certa extensão e profundidade esse assunto sobre HTML e CSS, da linguagem que a gente utiliza, da forma com a qual a gente escreve, para você conseguir aí dar os seus primeiros passos trabalhando com HTML e CSS. Você tem aqui alguns materiais que, inclusive, ele tem aqui uma playlist. Deixa eu colocar aqui. Só um momento, por favor. Tá aqui. Eu vou deixar depois, eu deixo o link na descrição do vídeo, né, que eu vou disponibilizar lá. Então vale a pena aí eu vou mandar também por e-mail esse material para que você consiga aí dar os seus primeiros passos para trabalhar ou para ter acesso a esse conteúdo. Então vale a pena aí você buscar essa informação. Aí você, depois que você assiste esse vídeo, dá uma pausa, pega os códigos e você consegue aí acessar esse material. Por que eu estou falando isso e por que eu estou utilizando isso? Porque quando você se estende e se aprofunda, o universo de internet é muito amplo. Então, os materiais que você vai encontrar dentro do curso, eles são materiais introdutórios. São materiais que servem para te nortear, quer dizer, te dar um direcionamento para que você consiga se estender e se aprofundar no assunto. Então não precisa, você não é obrigado, única e exclusivamente, a utilizar só o material que está aqui. É importante, lógico, né, que você use esse material como norteador, mas você pode complementar isso de forma a você ter uma maior
apropriação desse conhecimento. Eu estou falando da agenda atual, mas essa mesma dica vale para todas as demais agendas que a gente já fez e vai fazer aqui no decorrer das nossas aulas. Então, dentro de atividades, aqui você tem um resumo do conteúdo disponibilizado, né, no nosso material. Lembrando que a nossa plataforma está passando por alguns ajustes, está passando por algumas adequações, então pode ser que algumas coisas, no seu perfil não está carregando direito ainda, tal. Então eu peço um pouco de paciência da parte de vocês, que em breve todas essas situações da plataforma elas vão ser sanadas, elas vão ser devidamente corrigidas. Um outro aspecto que a gente tem aqui, a gente está seguindo passo a passo aqui do roteiro de aula que você tem, são as atividades mediadas. A atividade online, ela é o fichário, e esse fichário ele serve para que você consiga efetivamente fazer o quê? Consiga consolidar essas atividades. A ideia aqui é você usar, que nem no caso dessa atividade. O que você tem que fazer? Você vai ter que criar um código HTML que o resultado seja isso aqui. Então vai ter uma linha na parte superior e uma na parte inferior do seu texto, vai ter um título, vai ter um parágrafo alinhado, você vai ter um outro parágrafo, você vai ter aqui uma outra linha, né, alinhada à esquerda. Então você vai procurar dentro dos materiais de estudo quais são os códigos, quais são as marcações HTML que você precisa para que ao final, quando você abrir o código que você escreveu usando HTML, para que você tenha esse resultado que está aqui. Então o conteúdo que você vai colocar no seu site é o que está aqui. A forma com que ele tem que aparecer, né, o resultado depois que você edita o seu documento, é esse daqui que você está vendo na tela e que você tem lá no seu fichário. Então, professor, eu não consigo mandar lá no espaço de comentário, eu não consigo anexar arquivo nem nada do gênero. Tudo bem, enquanto ainda não corrigir isso, você pode me mandar o arquivo direto no Correiotec. Então me mandem lá no Correiotec, porque daí fica registrado que você também fez atividade no fichário, tá bom? Então, para quem já está fazendo ou já fez e não está dando esse tipo de problema, você pode me mandar o resultado, eu avalio no Correiotec e depois a gente atualiza isso lá no fichário. Bem, uma vez que você fez lá a sua atividade mediada, né, no fichário, lembrando que tanto o fichário propriamente dito, ele é uma forma de você consolidar o seu conhecimento que você adquiriu no decorrer do estudo da agenda. O fórum é onde você vai colocar, né, você vai ler o que o fórum está pedindo, qual que é a proposta que ele tem, e lá você vai colocar o resultado dessa pesquisa, e sua opinião. Olha, eu pesquisei lá sobre as versões lá do HTML, e a mudança mais significativa do HTML4 para o HTML5 é que um faz isso e o outro faz aquilo. É o mais marcante. Ou, nossa, olha, do 4 para o 5 aumentou muita coisa, é praticamente uma outra linguagem, e assim por diante. Então você tem aqui, o fórum da aula de lógica, né, que não tinha aberto anteriormente, e da aula atual, né, aula F, onde você entra aqui no fórum propriamente dito e você coloca, lê, né, o que está sendo pedido no fórum, né, entende qual que é a proposta. Então, a única linguagem que o navegador, o que está dizendo aqui no fórum? A única linguagem que o navegador consegue interpretar para exibição de conteúdo é o HTML. Logo, sem ela não conseguimos construir um site. Para isso, precisamos aprender suas peculiaridades e boas práticas. Mediante esse contexto, pesquise sobre as melhorias da versão atual em relação à versão anterior e informe quais melhorias integradas nessa versão atual você mais se depara ou utiliza. Na versão HTML5, veja o YouTube, veja o TikTok, Instagram, que se não tivesse as atualizações da HTML5 eu não conseguiria ver vídeo nem ver áudio usando o navegador ou olhando lá as minhas aplicações. Enfim, uma coisa dessa que você vai ter que colocar aqui no fórum, né, se manifestar. Então, uma das coisas que eu avalio também é a sua participação no fórum, as suas observações, o que você entendeu do tema, no seguinte sentido, né? Você fez a pesquisa, o que você entendeu dessa pesquisa? O que é mais relevante? O que você efetivamente usa no seu cotidiano que você, na pesquisa que você fez, você consegue efetivamente falar, isso daqui eu vi e funcionou. Ou isso daqui eu vi, mas eu
eu pesquisei, mas eu nunca usei esse recurso da linguagem, nem quando eu estou navegando na internet, nem quando eu estou utilizando lá os meus aplicativos baseados em web. Tudo bem? Então, é isso que você faz, você tem que fazer nessa participação do fórum. Uma vez que você tem lá, né, lembrando que você tem que responder participar dos dois aí, nas suas respectivas agendas e tudo mais. Aqui aparece um pouco, lembrando, né, aqui aparece um pouco diferente de vocês, né, no caso do perfil de vocês de aluno, a primeira tela que vocês têm é aquela tela com fundo vermelho, tal, você olhando de frente do seu lado esquerdo, aparece lá as agendas que você ainda tem disponível para trabalhar e tudo mais. Então vocês se atentem a essas agendas que estão disponíveis para você responder os questionários. E aqui é o que a gente utiliza para você entender, né, que vai validar e vai verificar e validar o seu conhecimento, que é o questionário. Esses dois itens aqui vão servir de base para você resolver o exercício, para atender o que está sendo pedido no fichário. Então aqui é um exemplo que você pode utilizar para conseguir resolver o problema proposto. Então aqui é um exemplo de um código, como é que ele tem que ser escrito, quais são as partes que compõem, e aqui é o resultado. Lembrando que isso é só um exemplo. O que você vai colocar lá me mandar pelo Correio Tech, ou caso o fichário já esteja funcionando, você colocar lá no seu fichário, é o código que está sendo pedido no fichário. E aqui é um exemplo de como você pode resolver isso daí. Um outro aspecto que você tem aqui também no material, você consegue colocar aqui, ó, atividade presencial. Essa atividade ela é mais, vamos dizer assim, no sentido de você trabalhar de forma mais colaborativa. Então, quer dizer, isso daqui é mais para você exercitar o seu conhecimento. Aqui você não precisa entregar nada, você só precisa resolver o exercício. Você faz isso no seu computador ou até mesmo no seu smartphone você consegue fazer isso daí, porque tem ferramentas que você pode utilizar para fazer esse tipo de coisa. Eu vou fazer uma coisa aqui rapidinho para que vocês possam ver esse tipo de coisa aí, tá bom? Daí a gente já consegue aí fazer ou já resolver esse tipo de situação. Tá claro até aqui, pessoal? Então, essas as suas missões. E por fim, a gente tem aqui como uma das atividades que são mandatórias para validar o conhecimento de vocês é o questionário. Então, é esse item aqui que você vai efetivamente realizar. Então, mesmo que os demais você tenha alguma dificuldade, que você, nesse momento eu não consigo, o meu notebook não tem tal programa, eu só estou usando o smartphone, mas o questionário é mandatório. Mesmo que você esteja usando o seu smartphone, ou esteja usando o seu PC, mesmo que seja um PC mais modestos, ou qualquer outro equipamento que tenha acesso à internet, você consegue acessar o site da atividade e resolver o questionário. Então você tem aí as tentativas, né, a quantidade de questões que você pode fazer. Só que no meu caso, né, eu estou vendo na visão de professor. No caso de vocês, vai ter lá as questões, o número de questões adequadas e o número de tentativas que você tem aí para poder resolver o seu questionário, para que você consiga validar o seu conhecimento. Para que você pontue de forma adequada, você tem que conseguir acertar pelo menos 50% das questões. Então, se tem 10 questões, pelo menos 5 você tem que acertar para ter lá as menções adequadas para isso. Então você vai ver que lá ele mostra uma escala, né, sendo que I é insatisfatório, quer dizer, você não atingiu nem o mínimo necessário que comprove que você tem domínio sobre o conhecimento, e muito bom significa que você acertou 10 de 10. Então você foi excelente aí, você conseguiu entender, se apropriar do conhecimento. Bom? Então, para a gente finalizar com isso a gente finaliza aí a nossa orientação a respeito da nossa aula de hoje. Não é bem uma aula, né, mas é uma orientação aí a respeito das agendas. Lembrando que eu vou estar disponível aí dentro da plataforma. Atente-se aí sempre que precisar. Manda informação pelo Correio Tech. Manda informação, se o Correio Tech estiver disponível, pode me mandar informação, né, pode me mandar solicitação por e-mail. O WhatsApp também está lá para mandar os avisos das agendas. Eu inclusive já mandei aí avisando que a agenda F está disponível. Então agradeço aí o tempo, né, disponível
para assistir esse material. Qualquer dúvida, sugestões, socorro, entre em contato pelo Correio Tech, entre em contato por e-mail, que assim que eu estiver disponível, eu te respondo o mais rápido possível aí para atender essa demanda e solicitação. Então, agradeço aí a participação, agradeço aí o tempo disponível para assistir esse material e, de novo, estando aí à disposição, entre em contato, que a gente está aí disponível para te ajudar nessa caminhada. Muito obrigado.